Líder, foi rejeitado aqui a convocação do Frei Chico por uma pouca diferença de votos, né? Como é que o senhor avalia mais essa rejeição? Olha, o governo tem se articulado aqui no âmbito da comissão sempre que há requerimentos de convocação de pessoas que podem nos ajudar a elucidar o processo, bem como quebra de sigilo de entidades e de pessoas físicas ligadas a esse escândalo, esse roubo que ocorreu contra aposentados. É a 4ª semana que isso ocorre. Então aqui já se fez um trabalho para blindar, né, sócios que emprestaram o seu nome para a empresa do Antônio Camilo, né, já se blindou aqui pessoas ligadas a parlamentares dessa casa, já se impediu a quebra de sigilo de empresas que prestam serviços à CONTAG com recursos vultosos, no caso mais de 5 milhões de reais. Hoje, de novo, uma marqueteira que presta serviço ao PT, que recebeu 5 milhões de reais de um dos investigados, foi impedida a quebra do seu sigilo. O governo se articulou para negar o pedido de prisão do senhor Milton Cavallo, que mentiu a essa comissão, né, descaradamente. Né? E o ápice de tudo isso foi o trabalho feito para evitar a convocação do irmão do presidente Lula. Muito mais pela questão do tráfico de influência, pela forma como tem se dado essa ação a favor de sindicatos e de associações picaretas, porque o método é o mesmo, é que nós gostaríamos de ouvi-lo, né, e ouvir aqueles que o governo blindou. E há uma situação que ocorreu hoje que mostra o método do Partido dos Trabalhadores. Né, foi pedida a quebra do sigilo do senhor Eli Coy. O senhor Eli Coy, que foi quem fez as primeiras denúncias que resultaram nessa CPMI, a partir de março, abril de 2023. Esse cidadão, ele de repente, de acusador passa a acusado, num método que é bastante parecido com o que acontece aqui no país nos tempos recentes. Se pede a quebra do sigilo dele de janeiro de 2015 até hoje. Quer dizer, ele só entra nesse processo em 23, mas se pede e se consegue a quebra do sigilo dele desde 2015. Né? E nós estamos, na verdade, fragilizando um instituto que é de um cidadão se sentir confortável para fazer alguma denúncia. Quem vai denunciar alguma coisa a uma comissão que, de repente, se contraditar ou se atingir figuras importantes deste governo, pode sofrer um processo de perseguição. Ontem, inclusive, o governo, através do seu líder, o Lindenberg, ingressou com ação contra 5 parlamentares desta comissão por críticas feitas ao Partido dos Trabalhadores e ao presidente Lula. Não se pode mais fazer críticas, porque agora virou crime. Aliás, ontem o senhor Lindenberg também ingressou com ação contra a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, afirmando que era uma forma de retaliar a Michele, porque havia se criticado o fato de que o governo federal ampliou, através de um decreto, a condição do apoio que é dado à atual primeira-dama Janja da Silva, como se não bastasse as festas, as compras caras, o cartão corporativo, o deslumbramento que essa cidadã vive. Ninguém pode mais criticar o fato de que o governo agora permitiu que ela tivesse à disposição uma estrutura governamental que nenhuma outra primeira-dama teve. E a alegação feita pelo senhor Lindenberg é de que é dente por dente, olho por olho. É uma barbárie. Ninguém mais pode fazer crítica, ninguém pode apontar maus feitos desse governo. Quem fizer isso está sujeito a ser processado, está sujeito a ser transformado em bandido. Se inverte o processo. Aqui eu não tenho procuração do senhor Eli. Né? Se ele cometeu algum ilícito, que seja julgado por isso. Agora, não dá para, num processo de intimidação, que é uma prática desse governo, né? Há exemplo que acontece também no judiciário, como é o caso do Tagliaferro, que eu faço questão de deixar claro, um cidadão que passou vários anos dentro do Tribunal Superior Eleitoral como principal ajudante na parte de TI, né, do então presidente do TSE, o senhor Alexandre de Moraes. Ele sai, faz acusações sérias, mostra provas, gravações, prints de conversas entre integrantes daquele governo. Aí esse cidadão agora, porque fez essa acusação, passou a ser bandido, está exilado, teve os seus recursos bloqueados, seu passaporte recolhido, seu pedido de prisão feito. E o mais engraçado, você sabe quem é o juiz disso tudo? Quem ele está acusando. Que país é esse? Que democracia é essa? Desculpa até a brincadeira, mas que festa da Xuxa é essa? Porque está virando uma brincadeira. Nós estamos, literalmente, invertendo as regras do jogo. A democracia está posta de ponta cabeça. É um dia triste hoje, quando, mais uma vez, o governo, além de blindar aqueles que deveriam aqui vir
para prestar contas à sociedade, inverte uma situação clara de que o Estado precisa necessariamente, por uma questão de democracia, proteger quem faz denúncias, confortar quem faz denúncias e apurar para verificar se essas denúncias são verdadeiras ou não. Agora, todos nós aqui temos uma certeza, inclusive você da imprensa, houve um roubo contra milhões de aposentados. E quem fez as primeiras denúncias que proporcionaram o que está acontecendo aqui foi esse cidadão que hoje teve o seu sigilo quebrado, de 2015 até hoje. Líder, tem alguma estratégia da oposição para tentar colocar novamente em votação a convocação do Frei Chico, ou os senhores vão partir para outro alvo? E quem seria? Não, hoje, claramente, a composição da comissão mostra que qualquer tentativa nesse sentido vai ser infrutífera. Por outro lado, está claro também quem votou contra e quem votou a favor, que vai prestar conta aos seus eleitores e à sociedade. Porque está blindando, porque está protegendo, porque está evitando que essas pessoas venham prestar contas aqui. E veja bem, eu estou aqui levando em consideração o princípio democrático da presunção de inocência. Eu não estou acusando ninguém de nenhum crime, quem vem aqui depor nessa comissão. Até porque não se transitou em julgado, a justiça ainda não concluiu os seus trabalhos. Agora, uma CPMI existe para apurar, para investigar, para verificar se os indícios que estão sendo apontados e os fatos que foram levantados com a quebra dos sigilos têm uma conexão entre si. E o governo claramente atrapalha isso. Líder, o senhor falou sobre o Milton Cavallo, o senhor acabou de dizer que ele mentiu à CPMI, mas ele ficou calado durante o depoimento dele. Quais seriam essas mentiras que motivariam a prisão preventiva? Olha, ficou claro aqui, ele ficou calado seletivamente. Não, ele respondeu a algumas perguntas, e as perguntas que ele respondeu mostraram a inconsistência em função dos dados que foram levantados, que foram muitos, porque o sigilo dele, da empresa dele, da associação, foram expostos publicamente com relações espúrias. O senhor Milton, inclusive, e a sua entidade, tem um esquema extremamente sofisticado e familiar, inclusive, de roubo e malversação de recursos que foram oriundos desses descontos associativos. Aliás, me permita, já que você fez uma pergunta, nós temos uma situação que é importante que a sociedade entenda, para vocês verem o grau de periculosidade e ações deletérias foram cometidas contra a sociedade brasileira. A cidadã Antônia Galete, que fez parte da equipe de transição do governo do Lula na questão da Previdência, capitaneada pelo Stefanuto, que depois virou presidente do INSS, essa cidadã, filha do então presidente da entidade, que é a Conafé, que é a Conafé, do Sindinap, João. Do Sindinap, desculpe, porque é tanta sigla. Essa cidadã faz críticas pesadas a essa questão de descontos associativos em março ou abril de 2023, na frente do ministro Carlos Lupe. Muito bem. Não se toma nenhuma decisão, se procrastina. Em março de 2024, já com o Stefanuto, presidente do INSS, o que é que acontece? Uma IN chamada 162, Instrução Normativa, para traduzir para quem está nos assistindo, que torna praticamente impossível se fazer novos ACTs. Quase 15 haviam sido celebrados em 23 a 24. 15 ACTs novos. Em abril, um mês depois ou 15 dias depois, essa cidadã se retrata. Diz, não tinha problema nenhum. Quer dizer, na hora que fechou a porta para ficar o roubo entre eles, aí a ilação que eu posso fazer, a dedução que eu posso ter, é que ficou tudo resolvido. Não tem mais roubo do INSS. E nesse meio tempo, de 24 a 25, escalou o número de descontos associados. Escalou as reclamações. Aliás, o senhor Stefanuto disse aqui que uma cidadã fez um elogio a ele. E ele ligou para essa cidadã porque resolveu um problema em 15 dias. Negócio de um câncer. Muito bom, muito bonito. Só que 1.540.000 cidadãos brasileiros reclamaram no meu INSS que havia fraude no seu desconto associativo e o senhor Stefanuto ficou dormindo em berço esplêndido. Então, nós estamos vendo aqui uma situação que é constrangedora e as impressões digitais estão em todo o processo. Tá? Eu espero que ao final isso possa ser exposto com detalhes à sociedade para se verificar de que forma isso foi engendrado, quem foi beneficiado e quem foi o destinatário desse recurso.